Olá, saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela bondade e misericórdia do Senhor nosso Deus, eu sou o pastor André Pessoa Gomes e você está aqui mais uma vez conosco com primícias para o reino de Deus. A continuação da nossa meditação quanto à revelação da palavra de nosso Senhor para os nossos corações, para aqueles que se voltam para a obediência, para a justiça que está no reino de Deus. Nos encontramos no livro de Gênesis, capítulo de número 16, onde o versículo 1 diz: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Versículo 2, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, por sua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Amém. Graças a Deus, pela bondade do Senhor e pela sua misericórdia, é que estamos diariamente meditando na palavra de Deus. Aqui o texto é bastante claro, quando diz que já se passaram 10 anos desde que Abrão chegara a Canaã. E a verdade é que nós sabemos que já por algumas vezes o próprio Deus já anunciara ao coração de Abrão a aliança abraâmica, a qual lhe prometia um filho, a qual lhe prometia uma descendência onde por ela todas as nações seriam abençoadas. O nome de Abraão seria perpetuado através do nascimento de um filho, a qual ele e Sarai gerariam para a glória de Deus. Lembremos do capítulo anterior, onde Abraão chegou até mesmo a mencionar um certo servo chamado Eliezer, que era de Damasco, para ser o seu descendente, ou melhor dizendo, aquele que herdaria toda a riqueza, e não somente isso, mas a promessa que estava sobre Abraão como um patriarca em nome de Jesus. Mas o próprio Deus, repetimos, anunciara de que um filho seria gerado por Abrão e Sarai. Mas eu acredito que a menção destes 10 anos, a qual o capítulo de número 16 destaca, também quer dizer aqui para mim e a tua vida a respeito da impaciência que estava sobre este casal, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois os mesmos já estavam avançados em idade, em nome do Senhor Jesus Cristo. O próprio texto diz no final do seu capítulo, no versículo de número 16, que Abrão estava com 86 anos de idade, ou seja, já se passara, se eu não me engano, 10, 11 anos, que o próprio Deus chamara Abrão para esta bênção que vinha da parte dos céus. Então, por certo, não somente Abrão e Sarai estavam se mostrando cansados e já mostrando um pouco de falta de esperança naquilo que é divino, naquilo que é poderoso para fazer, naquilo que é impossível, em nome do Senhor Jesus Cristo, como os mesmos se davam conta de sua velhice e de sua incapacidade de gerar filhos até sobre uma ordem natural humana, em nome de Jesus. Por certo, até mesmo o círculo menstrual de Sara já não estava mais tão presente em nome de Jesus, ou talvez já não mais existia, e Abraão também estava em meio às suas limitações quanto à idade, embora os homens daquela época já tinham um certo vigor. Pois bem, seguindo então com a leitura e a meditação do texto, a Bíblia diz que Sarai então teve, vamos dizer assim, vamos chamá-lo de ideia, se é que podemos dizer assim, e ofereceu a Abraão a sua escrava, a sua serva egípcia, que se chamava Aventura. Talvez este foi um dos presentes de Faraó, a qual lemos nos capítulos anteriores, quando o Faraó restituiu a esposa de Abrão à sua casa. Mas o fato é que esta foi a qual, esta serva egípcia, é que foi oferecida a Abrão, a qual a Bíblia ela é bem enfática quando diz que Abrão deu ouvidos à sua esposa, ele concordou com a sua esposa com aquela proposta, ele atendeu a proposta que Sarai estava lhe fazendo para que ele viesse possuir Agar, a egípcia, a serva de Sarai,
e ali os filhos aos quais fossem gerados pela mesma fossem da parte de Sarai. Era um costume da época, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos chamá-la de uma regra do homem. Então estava submetida ao estado de Deus e da sua graça sobre o estado de santidade, em nome de Jesus. Mas nós vimos que a decisão de Sarai e a concordância de Abrão lhe causaram diversas consequências que seriam desnecessárias, pois foi isto que levou a não somente eles a tropeçarem na fé, mas de trazerem consequências para a sua casa quase que irreparáveis em nome do Senhor Jesus Cristo, pois finalmente Abrão possuiu a serva, a qual engravidou e a qual depois gerara um filho. Mas, ante a tudo isto, houve uma grande divergência e uma disputa entre Sarai e Agar, e quem sabe até mesmo pelo amor de Abrão, pela pessoa de Abrão. Há um trecho aqui na Bíblia Sagrada que Sarai chega a colocar Abrão na parede, dizendo que Deus seja o meu e o teu juiz, que seja juiz entre mim. E ali Abrão diz, a serva é tua, faz o que quer. E aí a Bíblia diz que Sarai maltratou tanto a sua escrava que ela fugiu para o deserto. Mas graças a Deus, ali pela misericórdia do Senhor, aquela que não tinha culpa do que nada que estava acontecendo na cabeça daqueles dois, acabou tendo a sua oração atendida, a qual um anjo veio ao seu encontro e não só mesmo a tirou daquela situação, mas lançou um estado profético sobre a vida daquele a qual se chamaria Ismael, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero focar aqui o que aconteceu depois, as suas consequências, embora isto sejam de importância e de bastante relevância para a nossa fé, mas acredito que isso é um assunto para depois. O que eu quero focar aqui, para a glória de Deus, pelo Espírito Santo, é que você perceba que aqui várias pessoas estão envolvidas neste texto. Para ser de uma maneira mais direta, né, a pessoa de Abrão e Sarai e a própria serva, Agar, a egípcia. Não vamos colocar Ismael porque era um simples bebê, e ainda assim no meio da confusão a criança ainda nem tinha sido gerada. Mas perceba que Abrão e Sarai foram aqueles que foram chamados para a glória de Deus, foram eles que foram escolhidos por Deus para dar lugar a um tempo de bênção sobre a terra e também para o cumprimento da palavra de Deus quanto ao nascimento do Salvador do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que me espanta nesse texto, sabe, é a condição a qual este casal se obrigou, em nome do Senhor Jesus Cristo, onde alguém que não tinha aliança com Deus, alguém que, por certo, só sabia quem era Deus, não ouvia falar, foi a única que se colocou diante do Senhor e orou. Isso mesmo, nós estamos falando cá. Esta mulher orou, a escrava orou, Agar orou, Agar clamou a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 11 do capítulo 16 de Gênesis é bastante incisivo quando ele diz, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Então acredito que Agar orou. Alguém pode usar um estado gramatical de uma linguagem um pouco mais diferente, de uma tradução um pouco mais diferente, enfim, mas eu acredito que ela orou e que este era o dever dos tais ter feito, já que se sentiam já que eles se sentiam velhos, já que eles já se sentiam como alguém que não eram capazes de ser um instrumento de Deus necessário, que orassem a Deus. Então coube a serva, coube a escrava a orar em nome de Jesus. E o que nós aprendemos a respeito disso é que muitas vezes, na maioria das vezes, e por que não falar de uma maneira majoritária, que às vezes aquilo que nós sofremos como consequência de nosso pecado é simplesmente por um estado de oração, pela falta do mesmo, para melhor assim falar. Quantas vezes Deus já permitiu que no meio de um problema, ali fosse uma razão pertinente para que eu e você estivéssemos num lugar em particular, orar pelos nossos filhos, orar por nossos pais, por nossos avós, por nossas famílias, orar pela igreja, orar pelos pastores,
orar por si mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e simplesmente ficamos de braços cruzados, ficamos a lançar culpa a um ou a outro, como fez Sarai, como fez o próprio Abraão, e enquanto tudo isso estava ocorrendo, Agar estava lá orando ao Senhor, clamando e crendo nele em nome de Jesus. E aí muitas vezes a gente critica o vizinho, a gente critica aquele que não é cristão, aquele que, segundo o nosso coração e o nosso entendimento, não está inserido naquilo que é o contexto da Bíblia Sagrada. E o que está faltando mesmo, meu irmão, o que está faltando mesmo, minha irmã, é você dobrar os seus joelhos, orar, clamar a Deus, lançar a Deus, dizer até mesmo que está perdendo a fé, orar a Deus e dizer que você está doente espiritualmente, antes que alguém faça isso por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Claro que não tem problema algum, mas Deus espera ouvir a minha e a tua voz, pois afinal de contas Ele tem uma aliança comigo e contigo, e essa aliança e esta promessa jamais vai deixar de se cumprir, porque Ele é Deus na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o Primícias para o Reino de Deus. Amém.